Olá, pessoal. Essa é a nossa terceira aula, então, da disciplina de Fundamentos Sócio-Histórico-Filosóficos da Educação, né? Então, abrindo o nosso terceiro módulo da disciplina, né? E a gente vai falar da educação no medievo, do medievo ao Renascimento, tá? Então, antes da gente entrar mais especificamente na educação no período medieval, né? A gente vai retomar algumas coisas, digamos assim, principais do pensamento do Platão e do Aristóteles, né? Que foi o nosso segundo módulo, para que vocês possam compreender melhor como essas ideias vão ser utilizadas e vão ser adaptadas lá no período medieval, né? A gente vai ter que a gente costuma dizer, uma cristianização, né? Entre aspas, assim, dessas ideias no período medieval por alguns filósofos, né? Inclusive para pensar a educação. Então, a gente viu no módulo anterior, né? Vocês puderam acompanhar, inclusive pelo material complementar, que, por exemplo, para o Platão, né? A gente tem um ideal de educação, vamos dizer assim, lá naquele período, que é a paideia, né? Que visa a formação integral do sujeito, né? Então, o que seria essa formação integral, né? Desenvolver tanto o intelecto, né? Quanto o corpo, e daí todas essas habilidades, vamos dizer assim, desse sujeito, né? Daí tinha música, enfim, várias cultura. A gente não consegue hoje um termo que realmente possa definir o que era a paideia para os gregos, né? Mas visava essa formação integral do sujeito, não ficava focado só no intelecto, nem só no corpo, mas em desenvolver todas essas habilidades, o sujeito integralmente, tá? E nessa concepção de educação, Platão, então, tem como, digamos assim, como ideal para a educação, ele acredita que o importante, né, é educar o cidadão para atuar na polis, né? E ele acreditava que o conhecimento se dava, né, através da reminiscência. O que era reminiscência? Era relembrar, né, recordar os conhecimentos. Então, cabia ao professor propiciar, né, mediar essa rememoração, fazer com que o sujeito, o aluno, o educando, ele pudesse recordar esses conhecimentos que ele já tinha. E como que ele tinha, né, esses conhecimentos? Bom, Platão acreditava que que existem dois mundos, né? Um mundo das ideias, onde a gente tem as ideias perfeitas, né? Imutáveis, né? E que o mundo sensível, né, esse mundo dos nossos, que a gente tem acesso através dos sentidos, né, é um mundo já de cópias precárias dessas ideias perfeitas que estão em outro mundo, né, e que são, portanto, mutáveis. Então, porque a questão do movimento estava relacionada também à questão da perfeição, né? Aquilo que é imutável é perfeito, e aquilo que há um certo movimento já também era concebido como imperfeito, né? Então, ele acreditava, para Platão, que a alma, ela antecede o corpo, né? E então a alma teria acesso a essas ideias perfeitas, né, no mundo das ideias, antes de encarnar no corpo. Então, quando a alma encarna no corpo, né, ela já tem esse conhecimento, mas caberia ao professor, né, através do método da reminiscência, fazer com que o aluno recordasse esses conhecimentos que a alma já tinha tido acesso lá no mundo das ideias, tá? Então, cabia ao professor fazer essa mediação, né, no sentido de que o educando lembrasse desses conhecimentos que já estavam, então, vamos dizer assim, no interior dele, no interior da alma. A alma havia acessado isso antes de encarnar, né?
E é importante frisar que essa alma, né, que para Platão é num sentido, eles compreendiam nesse período a alma um tanto quanto a questão do intelecto, não tanto num sentido mais espiritual, como hoje, ou como no período medieval, depois a alma vai ser compreendida, né? Então, nesse processo, né, então a gente tem, vocês tiveram acesso ao material e no próprio vídeo, né, o livro 7 da República do Platão ilustra bem, né, como acontece, então, lá a alegoria da caverna, né, o mito da caverna, que digamos assim, ilustraria esses dois mundos, né, o mundo das ideias, o mundo das ideias perfeitas e o mundo das cópias precárias, né? As sombras seriam as cópias, essas cópias precárias e imperfeitas, né? E essas ideias perfeitas, então, estariam nesse mundo das ideias que a gente teria acesso a partir da reminiscência, do relembrar, então, e do próprio conhecimento, né? Então, essa é importante, né, perceber que lá no livro 7, então, onde no livro 7 da República, onde o Platão está falando, né, dessa alegoria da caverna, a gente tem, digamos assim, bastante claro o que é, né, qual essa concepção de educação e, inclusive, desses dois mundos que o Platão acreditava que existiam, né, que é conhecido como dualismo platônico, né, da existência, então, desses dois mundos. Tá? Então, dessa forma, então, o Platão, e por isso que ele é considerado, se vocês lembrarem, da árvore que a gente viu na videoaula anterior, né, ele está mais está do lado da árvore que fala do idealismo, né? Porque ele acredita que esse conhecimento, então, ele se dá nas ideias, né? É mais um relembrar, né? Que essas ideias, elas já estão presentes, então, no sujeito, e bastaria esse processo para que eles, que seria mediado pelo professor, então, para que ele recordasse, né? O recordar desses conhecimentos que a gente já teria. E a gente viu também que, por exemplo, para o Aristóteles já era diferente, né? O Aristóteles, vamos dizer assim, a pedagogia do Aristóteles, ela pode ser considerada uma pedagogia da essência, né? Ou essencialista, e por isso que o Aristóteles já está lá na árvore do lado do realismo, né? Então, por quê? Porque ele acreditava que qual o objetivo da educação, então, levar a pessoa a se tornar o que deve ser, né? Ou seja, era realizar a essência da pessoa, né? Como que para que a gente possa compreender o que isso significa, né? Eu vi no fórum que tiveram alguns alunos que colocaram da dificuldade de compreender, né, o que era a educação para Aristóteles. Bom, ele acreditava que todos nós somos potência, né, e ato. Então, como que se dá esse movimento, né, da potência para o ato, né? Seria um movimento, né? Nós estaríamos em constante devir, né? Devir no sentido de movimento, e seria, né, vamos dizer assim, a função da educação propiciar que essa potência, né, essas potencialidades, elas se realizassem, né, ou seja, elas se tornassem ato, né. Um exemplo para a gente conseguir compreender o que é potência, o que é ato, né, a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, com a semente, né. A semente, ela é uma árvore em potência, né, ou seja, a semente, ela pode se tornar uma árvore, né? Mas depende do quê? Depende do cuidado, desse movimento, desse processo, até que, de fato, ela se torne ato. Quando que a semente se torna ato? Quando ela se torna árvore, né? Ou seja, quando
ela realiza a sua essência. A sua essência é ser árvore, né? Então, através desse movimento. E esse movimento, então, né, esse processo, vamos dizer assim, né, o Aristóteles não usa esse termo, né, mas nós vamos, para compreender, utilizar esse processo, ele se dá através da educação, né? É a educação que vai propiciar tornar a potência em ato. Então, a educação, ela seria responsável, então, por esse movimento, né, por esse processo de tornar essas potencialidades, então, vamos dizer assim, realidade, né, tornar a potência em ato, né. E para o Aristóteles, o saber e a virtude, né, eles se identificam, né. O Aristóteles acreditava que a virtude, ela é adquirida através do exercício, né, de repetição, que vai conduzir ao hábito, né, e ao hábito virtuoso, né. Então, para o Aristóteles só é virtuoso quem tem o hábito da virtude, né? Tem isso como, digamos assim, como principal, como algo que é repetido, né, vamos dizer assim, naturalmente, né, de novo, entre aspas, naturalmente, né, e toda ação para Aristóteles, ela visa um fim, né? Um telos. E qual seria esse fim? Né? A eudaimonia, ou seja, a felicidade. Então, o sujeito virtuoso, né? O cidadão virtuoso, para Aristóteles, ele visa a eudaimonia, né? A felicidade. Então, a repetição, então, viria, né, nesse sentido, de conduzir, a gente vai repetir determinados comportamentos até que isso se torne um hábito, né, se torne, vamos dizer assim, naturalizado, de novo, né? Entre aspas, assim, se torne natural a gente realizar determinada coisa, né. A imitação, então, vai ser o instrumento, entre aspas, né, por excelência desse processo, né. Segundo a imitação que a criança se educa, né? Repetindo os atos dos adultos, né? E assim ela vai adquirindo hábitos que vão formar uma segunda natureza, né? Que é justamente essa possibilidade, né, de agir virtuosamente. Então, seria pela imitação do hábito dos adultos, né? Então, a gente falou na videoaula passada, né, da questão, por exemplo, da alimentação saudável, que a criança tem que, por exemplo, comer saladas, né? E daí, se isso não é um hábito na família, né, a criança ela não adquire esse hábito. Por mais que às vezes na escola ela coma comida saudável, por mais que ela seja educada para isso, né, mas ela não adquire o hábito, porque quando isso não é um hábito entre os adultos com os quais ela convive, porque ela muito reproduz, né, imita o comportamento dos adultos, né, principalmente ali, né, primeira e segunda infância, né, é muito por repetição. A gente pode pensar, por exemplo, quem tem crianças em casa, ou convive, ou com certeza já viu em algum momento que as crianças, quando elas brincam, por exemplo, elas reproduzem cenas do cotidiano, reproduzem comportamentos que elas viram dos adultos, né? Vamos dizer assim, frequente as crianças, por exemplo, que brincam de escola, né? Que brincam de escolinha e daí imitam a professora, né? Imitam o comportamento da professora em sala de aula, né? Assim como quando brincam de casinha, ou, enfim, de família, reproduzem os comportamentos que elas veem dos pais, né? Ou daquelas pessoas com as quais elas convivem mais, que são responsáveis por elas, né? Então, é por imitação, né? E muitas vezes, de tanto imitar, isso acaba se tornando um hábito, né? A gente poderia falar de um exemplo negativo, por exemplo, numa família onde os pais mentem com frequência, isso é um hábito, a criança vê, né? Ela convive e ela vê isso, então ela pode imitar esse hábito, né? Imitar
esses comportamentos, ela pode começar a mentir até que isso se torne um hábito e ela mente indiscriminadamente. Tipo, ela mente até quando não há necessidade de mentir ou quando simplesmente, né, sem uma outra motivação, né, de forma quase irrefletida, quase mecânica, né. Então, o hábito seria isso, a gente pratica determinada coisa, né, várias vezes até que isso se torna um hábito naturalizado que a gente consegue realizar de forma quase que automática, vamos dizer assim, né? A virtude, então, né, o saber e a virtude pro Aristóteles, eles, vamos dizer assim, eles se identificam, né, e a virtude seria para Aristóteles a escolha entre dois vícios, né? Então seria o justo meio, a mediania, né? Ou meio termo, né? Por exemplo, né? No caso a coragem, né? A coragem ela seria o meio termo ou o justo meio, né? Entre a covardia, né, que é a total falta de coragem, e a temeridade, que seria o excesso de coragem, né? Então, para o Aristóteles é nem 8 nem 80, mas sim um meio termo, né? A mediedade. Então, através dessa imitação, o ideal seria que os sujeitos, né, os adultos, agissem virtuosamente, né, visando uma finalidade que é, né, o bem supremo, a felicidade, a eudaimonia, né? Então, que essas ações tendem-se, né, para a eudaimonia, para a felicidade, né? Por isso que a gente fala, e daí a educação está muito relacionada com a questão da ética, né? Que é a ética para o Aristóteles, né, é esse bem viver, né? A viver virtuosamente buscando a eudaimonia, a felicidade, né? E a educação, ela seria responsável, então, por propiciar isso, através da questão da imitação, digamos assim, dos hábitos virtuosos, né? Dos comportamentos virtuosos dos adultos. As crianças seriam conduzidas, então, a serem virtuosas, visando, né, o bem viver, ou seja, a eudaimonia. E, obviamente, que isso também dentro da polis, né? Porque o ideal seria educar as crianças, né? Educar os cidadãos para viver bem na polis, né? Então, e daí realizando então as suas potencialidades, né, tornando elas realidades, né, transformando essas potencialidades, essa potência em ato, né, para viver desta forma, de forma virtuosa na polis, né, visando a felicidade, nesse caso a felicidade ou bem viver coletivo dos cidadãos da polis, tá? Então, por que é importante a gente compreender como o Platão e como o Aristóteles entendiam, né, que se dava esse conhecer, como que a gente tinha acesso, qual a função, né, da educação, né, e quais as formas que o professor, ou enfim, aquele que estava fazendo as vezes do professor, vamos dizer assim, né, deveria conduzir, né, porque quase que com certeza, assim, eles não utilizam o termo professor, né? A gente está falando aqui para que vocês possam, digamos assim, fazer a relação, né, com os dias atuais, mas, por exemplo, para o próprio Aristóteles, né, eram os adultos, as crianças simplesmente imitavam os adultos, né? Não necessariamente por mais que lá a gente vai ter, já nesse período, o surgimento das primeiras escolas, como a gente viu na videoaula anterior, né? Então, é importante compreender esses aspectos, né? Porque lá, no período medieval, né, a gente vai ter
uma adaptação, vamos dizer assim, dessas ideias, né, por parte do digamos assim, mais especificamente, por exemplo, do Aristóteles pelo Tomás de Aquino e do Platão pelo Agostinho, né? Primeiro Platão por Agostinho, e depois, cronologicamente, depois do Aristóteles pelo Tomás de Aquino, né? O Aristóteles é um dos principais a influenciar a filosofia e também a concepção educacional do Tomás de Aquino, né? Embora ele não seja o único, né? Então, no final do século XII, né, já no período, para a gente tentar um pouco caracterizar, né, o que é a Idade Média. Bom, a Idade Média ela tem cerca de 1000 anos aproximadamente, né, então é difícil a gente dizer assim o que caracteriza, né, alguns teóricos e historiadores falam da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, enfim, e quando, vamos dizer assim, esse período é compreendido, né, desde a queda do Império Romano, né, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, que é 1453, né, quando a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, a gente vai ter nesse período, né, no período do medievo, várias concepções educacionais, que a gente aqui não vai, digamos assim, tratar até pela questão do tempo, né, e da nossa disciplina, mas vocês têm acesso nos materiais complementares, nos textos disponíveis, né, até no próprio livro do Gadot, né, História das Ideias Pedagógicas, vocês têm um pouco falando sobre essas outras concepções, né, por exemplo, a bizantina, né, que também tinha uma concepção de formação humana, né, mas que visava a capacitação, né, e a preparação de funcionários, né, digamos que fossem capacitados ou que pudessem, né, administrar o Estado. Esse era o principal foco, vamos dizer assim, da educação bizantina, né. A gente tem a educação islâmica, por exemplo, né, onde aparece mais um interesse pela pesquisa, pela experimentação, né? E tem daí também como referência o Avicena e o Averroes, que vocês vão ver provavelmente quando fizerem a disciplina de filosofia medieval, né? Que o Avicena e o Averroes, eles são dos responsáveis pela divulgação do pensamento do Aristóteles na Idade Média, né? E nessa educação islâmica, né, nessa concepção da educação islâmica, a gente aprendia assim, então, o Alcorão, né, para que se pudesse conhecer a palavra de Alá, né, e por meio dela ser educado moralmente, né. Percebam que desde a educação lá para os gregos, a educação ela está sempre relacionada com a questão da moral, né, da ética, né, a questão seja viver bem, seja para a questão, mas sempre estão implícitos valores morais, né, nessa concepção educacional. O que a gente poderia dizer que até hoje permanece assim, né? Contemporaneamente, a educação ela não está desvinculada da sua cultura, né? Do sistema econômico vigente, da organização política do Estado, né? E também não está descolada da concepção moral dessas culturas, né? Então, nesse período, né, lá no século XII, muito em função do Avicena e do Averroes, os filósofos, né, a filosofia medieval vai ter acesso às obras do Aristóteles, né? Algumas coisas vão chegar, então, por meio dos árabes, enfim, né? E daí também muitas coisas eles vão descobrir que até textos que eles já tinham, mas que não sabiam que eram do Aristóteles, com essa divulgação vão conseguir identificar que são textos do Aristóteles, e o Aristóteles vai começar, vamos dizer assim, vai influenciar muito também nesse período a filosofia medieval, tá? Então, dá início
a gente tem início, então, aí no período medieval, dessa cristianização, né, de novo, entre aspas, né, uma adaptação dessas ideias, visando a salvação da alma, né, porque a educação no período medieval, ela está muito atrelada à questão religiosa, né, dos valores cristãos que estão vigentes, né, e então a gente tem bastante presente aí no período medieval, né, o uso da razão, né, a serviço da fé, o famoso debate que depois vocês vão ver, né, é bastante famoso na filosofia, né, nesse período do medievo, esse debate entre fé e razão, né, e a gente vai ter filósofos que vão colocar a razão a serviço da fé, né, nesse período. Então, eles utilizavam, né, acreditavam que a razão era um meio para compreender a natureza de Deus, da alma, e bem como os valores da vida moral. E nesse caso, obviamente, os valores cristãos, né? Então, a gente vê, assim, em alguns textos e algumas pessoas afirmarem, por exemplo, que caracterizarem a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Que há um obscurantismo por conta que a religião toma conta. Outros dizem que o conhecimento está associado a questões de fé, né? Ou que o conhecimento é confundido com fé. Bom, a gente tem várias interpretações. Eu, particularmente, não concordo com isso, né? O que eu acredito que acontece bom, a gente tem bastante presente a fé e a fé cristã nesse período, obviamente, mas nesse período a gente ainda não tem a separação por áreas, né? Isso vai vir depois, né? Com a modernidade, com o advento da modernidade. Então a gente tem, digamos assim, o que muitos chamam de uma confusão entre conhecimento, teologia, educação, tudo junto ali, mas a gente não tinha essa separação que a gente tem hoje do que o que é da área da educação, o que é da área da teologia, né? O que é religião. Eles não faziam essa distinção, né? Então, nesse período também vão surgir as grandes bibliotecas, né? Junto aos mosteiros, às universidades. Então, acredito que a gente não possa dizer que é um período de obscurantismo, né? Se a gente tem tantas coisas que surgem nesse período e que permanecem até hoje, né? Como a questão das bibliotecas e tal, né? E a gente vai ter bastante contribuição, né? Inclusive para a filosofia, né? A gente tem, claro, que medievalistas, né, pessoas que estudam a filosofia medieval que vão dizer que tudo que a filosofia trata depois já estava lá no período medieval, né? Não sei se tudo, mas grandes questões que a gente vai tratar depois na filosofia moderna e contemporânea, os filósofos medievais eles já começaram a fazer a discussão, né? Então, eu acredito que não dê para a gente caracterizar como um período que não se fez filosofia, né? A diferença é que a filosofia e a teologia e a educação estavam tudo, digamos assim, estavam juntas ali, não se tinha essa distinção que veio depois, tá? Então, nesse período a gente vai ter esse objetivo, né, de usar a razão a serviço da fé, né? E nesse contexto a gente tem Agostinho, né, Santo Agostinho, que é uma referência nesse período, né, e vai ser considerado, inclusive, uma autoridade, né, assim como a Bíblia, né, o livro sagrado, que a gente já falou no fórum, que já surgiu algumas discussões, a Bíblia vai ser, né, também considerada no período medieval como uma autoridade, né. O Agostinho ele escreve uma obra, né, chamada De Magistro, né, em que ele dialoga com o seu filho, né, Adeodato, que tem 16 anos, né, na época, e lá no De Magistro, né, ele está falando de como se dá o conhecimento, como é possível acessar o conhecimento. Ele acredita que há dois tipos de conhecimento, né, conhecimento sensível, que é aquele que advém dos sentidos, né, e, portanto, é mutável, né,
imperfeito. Daí a gente tem de novo aquela relação do movimento, né, relacionado à imperfeição que a gente já tinha lá no Platão, né? E Agostinho vai ser muito influenciado pelas ideias de Platão, né? Ele é considerado por muitos como um neoplatonista, né? Que vai adaptar, enfim, fazer uma releitura, a gente poderia dizer, dessas ideias à luz da religião, né? E daí das ideias do cristianismo, mas que vai ser muito influenciado pelo Platão. Então, esse conhecimento, o conhecimento sensível, né, e as verdades eternas, né, que é aquele conhecimento que é perfeito, que é o conhecimento das verdades eternas, mas que é um conhecimento que não vai desprezar o intelecto, né? O Agostinho, ele não despreza o intelecto, mas essas verdades eternas, né, teriam vindo, né, de onde que provém essas ideias eternas para Agostinho? Bom, de Deus, né, da iluminação, né? Então, o Agostinho acreditava que Deus, né, assim como o sol, né, ilumina a todos, que Deus ilumina a razão do homem, né, e torna possível o pensar correto. Então, a gente tem a presença do intelecto, né, do homem, dessa razão, mas é Deus que ilumina esse intelecto para que o homem possa pensar corretamente, né? E então o saber já está de posse do aluno, né? O aluno já possui saber, né? Pois essa verdade viria de Deus, né? Estaria no interior do aluno e não do exterior, né? Então, e daí uma frase, né, que é bastante conhecida, que Cristo habita no interior né? O Cristo habita no homem interior, né? Ou seja, ele acreditava que Cristo habitava em todos, né? E cabia então apenas despertar, né? Despertar esse mestre interior. Então, a educação, né, para o Agostinho, ela é uma autoeducação, ou seja, ela é possibilitada pela iluminação divina, né, e cabe, por exemplo, ao professor, né, apenas despertar esse mestre interior de cada um, né, que seria, então, Cristo, que habita no interior né, do homem. Então, o educador, para o Agostinho, ele não ensina, mas desperta, né? Desperta o mestre interior, né? Para quê? Com qual objetivo? Para a conquista da paz da alma, né? Ou seja, para a salvação da alma. A educação tem esse objetivo, né? A salvação da alma, garantir o paraíso para todos, né? E possibilitar, então, essa autoeducação, né? Para salvar a alma. Tá? Já o Tomás de Aquino, né, ele vai ser muito influenciado pelas ideias, então, do Aristóteles, né? Embora o Tomás de Aquino vá, de certa forma, seguir em parte o Agostinho, porque ele não pode ignorar totalmente o Agostinho, porque o Agostinho é considerado uma autoridade nesse período, né? Mas ele vai ser muito influenciado pelo Aristóteles, pelas ideias do Aristóteles, né? Então, o Agostinho é considerado, né, pertencente à patrística, né, que é uma das escolas de filosofia da Idade Média, né, que é a patrística dos padres, né, por isso patrística. E o Tomás de Aquino, ele é considerado pertencente à escolástica, tá? Isso, né, lá quando vocês estudarem filosofia medieval, vocês vão ver, a gente não vai aprofundar. Né? O principal é que a gente compreenda como essas ideias e como que a educação era compreendida para esses filósofos. Então, dos principais expoentes desse período lá, da escolástica, século XIII, é Tomás de Aquino. Né? Ele também escreve uma obra chamada De Magistro, né? Que é homônima à do Agostinho. Tá? Então, ele também vai escrever o De Magistro, só que para o Tomás de Aquino, né, ele vai dizer que, aí daí eu cito Tomás de Aquino, parece que só Deus ensina e deve ser chamado de mestre, né? Fim de citação. Então, ele acreditava que só Deus poderia ser chamado de mestre, né? E, obviamente, que aqui a gente está falando, né, tanto para Agostinho quanto para Tomás de Aquino, do Deus cristão, tá?
Então, a educação torna realidade aquilo que é potencial, é o que o Tomás de Aquino acredita. Daí, de novo, a gente tem aquela relação lá da potência, né, e do ato. Do Aristóteles, Tomás de Aquino vai adotar isso, né? Então, a educação é aquela que possibilita tornar realidade o que é potencial no sujeito, as suas potencialidades, né? Então, a atualização das potencialidades da criança, ou seja, a atualização do que é potencial na criança, é um processo que vai ser desenvolvido com o auxílio do mestre, pro Tomás de Aquino, né? Então, a vontade para ele vai ter um papel bastante importante, né? Mas ele vai defender, né, que o ensino depende das Santas Escrituras, né? E da graça, ou seja, da providência divina. Uma vez que a gente tem uma natureza que é corrompida, né? Nossa natureza é corrompida, não é perfeita, né? Se fosse perfeita, seríamos Deus, não é o caso, somos criaturas, então temos uma natureza corrompida, né? Então, digamos assim, a vontade tem um papel importante, né? Mas enquanto natureza corrompida, a gente pode não fazer aquilo que seria o ideal, que seria o preferível, né? Então, esse ensino vai depender muito das Santas Escrituras e também da graça, ou seja, da providência divina. A educação, então, não é mais um meio para atingir o ideal da verdade e do bem, né? Mas aliás, a educação não é mais do que isso, né? Para ele, ela é o meio, ela é o processo, vamos dizer assim, o que é necessário para que a gente atinja a verdade e o bem, né? De novo, muito semelhante ao Aristóteles, né? Que dizia que a educação era o caminho, era o processo para a eudaimonia, né? Para o bem viver, para o agir virtuoso. Então, para o Tomás de Aquino, ela vai ser um meio para atingir, né, o ideal da verdade, né, e daí verdade, né, a gente poderia dizer verdade com V maiúsculo, porque não é qualquer verdade, né, mas é Deus, né, e o bem. E pela superação, então, dessas dificuldades que vão surgir, né, pelas tentações do pecado, né, então, a educação é que vai propiciar o reto agir, né, para que essa alma também seja salva, né, e que para que ela possa atingir a verdade, né, que é essa verdade, que é Deus, né, e o bem, né, superando essas dificuldades. Então, Tomás de Aquino, ele também acredita que há dois tipos de conhecimento, tá? Um é o sensível, né, que é aquele captado pelos sentidos, assim como para o Agostinho, né, ou também para o Platão havia um conhecimento sensível, que é esse dos sentidos, né, e o intelectivo, para o Tomás de Aquino, que é aquele que é alcançado pela razão, né, pela racionalidade, a razão que propicia que a gente alcance o conhecimento intelectivo, né. Então, ele acredita que há uma transformação que é operada pelo conhecimento, né, porque ele vai ser capaz, o conhecimento vai ser capaz de transformar a potência em ato, né? E isso só vai ser possível, né, pelo que ele chama de inteligência ativa, né? Então, que é esse trabalho do intelecto para transformar essas potencialidades em ato, né? A gente fala muito também né, às vezes a gente diz que uma determinada pessoa tem um potencial, né? O que é ter um potencial, né? A gente poderia relacionar isso no caso tanto do Aristóteles como do Tomás de Aquino, o que seria ter um potencial, né? Ter essa possibilidade, essa potencialidade, né? Algo que é naturalmente, que está, digamos assim, que nasce conosco, que é natural, né? Essa potencialidade, mas que vai se tornar realidade, né? Vai se tornar ato mediado pelo conhecimento, né? Mediado por esse trabalho, então por esse processo da educação,
né? Tanto para o Aristóteles como para o Tomás de Aquino. Mas o que muda, então, né? Por exemplo, da leitura que, vamos dizer assim, da concepção educacional do Platão para do Santo Agostinho, por exemplo, e daquela do Aristóteles para do Tomás de Aquino. Bom, como a gente disse no início, né? São cristianizadas, as ideias são cristianizadas. Por quê? Qual é o objetivo, tanto para o Agostinho quanto para o Tomás de Aquino? A salvação da alma, né? Que a razão nos possibilite compreender a fé, compreender Deus, compreender a alma, para que a gente possa atingir a salvação da alma, né? Então, eles têm um objetivo que é muito claro, que é de usar a racionalidade a serviço da fé, né? Seja para explicar melhor aquilo que é compreendido, né, que é crido pela fé, ou seja, que aqueles que creem, acreditam, né? Seja para explicar isso racionalmente, ou seja, muitas vezes para convencer aqueles que não creem, né? No caso a gente tem alguns filósofos do período medieval que vão utilizar a razão a serviço da fé para, inclusive, converter as pessoas, né? Converter racionalmente aqueles que não creem em acreditar. Assim como a gente tem outros que a gente não vai ver aqui, né? Não vai tratar com relação à educação, mas, por exemplo, a gente poderia citar Santo Anselmo, é um que também usa a razão a serviço da fé, mas ele diz que o propósito dele é outro, não é convencer racionalmente aqueles que não creem, e sim explicar racionalmente aquilo para as pessoas que já creem, né? Então ele acreditava que a razão ela deveria ser utilizada para que aquelas pessoas que creem, né, pudessem compreender racionalmente aquilo que creem, né? E já Tomás de Aquino, o Agostinho e o próprio Tomás de Aquino, eles estão no outro grupo, que acreditam que a razão a serviço da fé vai propiciar compreender a Deus, compreender a alma, mas vai nos possibilitar converter aqueles que ainda não creem, né? A gente vai poder convencê-los racionalmente, né? Que é importante, ou que, digamos assim, que tem... É um termo complicado para usar na filosofia, né? Mas que tem veracidade, aquilo que a fé, que quem tem fé acredita, ou que as escrituras mostram, né? O objetivo era utilizar essa racionalidade para convencer, né? Bom, se a fé não convence, então racionalmente eu explico e a pessoa vai acabar se convencendo. E tudo isso para então, pensando a educação nesse sentido, de possibilitar a salvação da alma. Como que se dava a salvação da alma? Bom, aqueles que não creem não serão salvos, né? Então, para que a alma seja salva, precisa acreditar. E a razão vai propiciar isso, esse entendimento, né? Essa compreensão do mestre interior, né? De que o conhecimento se dá por iluminação divina, no caso do Tomás de Aquino, né? Ou que ele pode ser despertado a partir do mestre interior, como no Santo Agostinho, para que a alma seja salva, né? Para conquistar o paraíso. Então, se a gente tem na Idade Média essa predominância, vamos dizer assim, né, dos valores cristãos, né? Toda essa questão muito atrelada à questão da fé, né, e daí da fé cristã, né, da religião, principalmente, né, vamos dizer assim, uma força muito grande da Igreja Católica nesse período, né. Depois a gente vai ter lá no Renascimento, né, que vai do século XV ao século XVI, né, uma retomada, né, e daí por isso um nome Renascimento, né, uma retomada, uma tentativa de retomar os valores greco-romanos, né? Ou seja, daquela primeira paideia lá, né? Daquele primeiro período que a gente falou no módulo anterior, né? Na videoaula anterior, que é esses valores, né? Muito relacionado
a questão do agir virtuoso, né, visando a eudaimonia, no caso do Aristóteles, né, todas essas influências, né, da filosofia grega, né, principalmente da filosofia grega antiga, né, enquanto que lá na Idade Média prevalecem os valores cristãos. Então a gente tem esse movimento, vamos dizer assim, de retomar aqueles valores lá da filosofia antiga, né? E o pensamento pedagógico nesse período, obviamente, vai sofrer influência, né, dessa perspectiva renascentista, né? Então, como que isso vai, digamos, se caracterizar nesse período, né, no pensamento pedagógico? A gente vai ter uma revalorização da cultura greco-romana, né? A gente vai ter uma educação que visa mais a questão prática, né, incluindo também a cultura do corpo, né, que durante o período medieval a gente está preocupado com a alma, com a salvação da alma, né? Então o corpo, ele é esquecido, né? Até porque ele era concebido como um corpo como, embora ele vá ser compreendido nesse período como sagrado, né, que vocês devem ter conhecimento, que não se podia nem fazer pesquisa, abrir os corpos, enfim, porque ele guardava a alma, né, então ele era sagrado nesse sentido, porque ele que guardava a alma, mas não há uma preocupação em desenvolver o corpo, né, nem na educação. A preocupação é com o desenvolvimento do intelecto para a salvação da alma, né? Que toda aquela cultura do corpo, desenvolvimento do corpo que a gente tinha lá na Grécia, né? Na paideia grega, né? Até pensando em formar o guerreiro, o desenvolvimento da questão não só do guerreiro, mas do desenvolvimento mais físico, de atividades físicas e tudo mais, né? Que ocorria naquele período. Isso vai ser esquecido durante o período medieval. Então, com a influência desse pensamento renascentista, né, da influência desses, digamos assim, dessa retomada desses valores no período do Renascimento, isso vai influenciar o pensamento pedagógico, né, vai influenciar a compreensão da educação, né, que se tem na época. Então, a gente vai ter uma revalorização dessa cultura greco-romana e vai se tornar a educação mais prática, né, vai incluir, então, essa cultura do corpo, né, procurando desenvolver o corpo, né, e tentando substituir um pouco também os processos mecânicos, né. Lembram lá, por exemplo, do Aristóteles, que vai influenciar muito o Tomás de Aquino, né, essa coisa mais da repetição, né, de algo um tanto mecânico, assim, de simplesmente repetir, né, essas questões mais mecanizadas, que também vão ter ênfase no período medieval, elas vão ser abandonadas, né, por métodos mais agradáveis durante o Renascimento, né. E daí, nós não vamos aqui nessa videoaula, por questões, né, mais de tempo mesmo, aprofundar nesse momento o pensamento pedagógico renascentista, mas eu indico que vocês leiam, né, o capítulo 5 do livro do Moacir Gadotti, né, da História das Ideias Pedagógicas, o capítulo 5. Ele fala do pensamento pedagógico renascentista, e daí, na nossa próxima videoaula a gente retoma, né, esse pensamento pedagógico renascentista, para que a gente possa, digamos assim, dar conta, né, da compreensão desses pensamentos. Algo que é importante, eu acho, frisar é que aquela árvore que vocês tiveram acesso na videoaula anterior, né, ela vai nortear, de certa forma, um pouco a educação, o desenvolvimento da nossa disciplina, né. E embora a gente esteja aqui seguindo uma ordem cronológica, né, dos períodos, né,
a ideia propriamente disso, como isso é compreendido na educação, não segue essa ordem cronológica, né? E daí talvez por isso que a nova escola lá optou por uma árvore, né? Por que não uma linha do tempo? Bom, porque são ideias, né? E as ideias, elas não são ideias estanques que estão, digamos assim, centradas somente naquele período, né? A gente já falou durante as videoaulas de como essas ideias ainda influenciam e muito a educação, as nossas concepções hoje, né? Então, por isso a ideia de uma árvore, né? Porque são ideias que não vão estar restritas àquele período, né? Mas que podem estar ainda hoje influenciando, né? Então, a gente está seguindo essa ordem cronológica para fins didáticos, né? Mas o importante é compreender que na educação essas ideias elas vão influenciar ao longo dos períodos, né, várias ao mesmo tempo, algumas mais do que outras, né, para que a gente possa compreender, né. Não é porque a gente está vendo agora, por exemplo, a educação relacionada à questão, à razão, a serviço da fé, lá no período medieval, que a gente possa pensar, bom, isso foi lá no período medieval, não tem nada a ver com agora, com o contemporâneo. Não, isso acaba influenciando sim, e inclusive esse é o propósito de se ter uma disciplina de fundamentos, né, sócio-histórico, filosóficos da educação, né, para que a gente possa compreender como essas ideias elas vão se modificando ou não, e elas vão influenciando e vão nos influenciar até os dias de hoje, tá? Então, eu peço que vocês leiam, né, o capítulo 5 da História das Ideias Pedagógicas, do Gadotti, né? E para que a gente possa, na próxima videoaula, retomar esse pensamento, né, caso fique alguma dúvida, enfim, porque a gente não vai conseguir esgotar, né, todos os conteúdos. Então, você sempre tem a orientação, né, para algumas leituras que vão dar conta daquilo que a gente não consegue dar conta na videoaula, tá? E aproveitando, então, eu quero só dar o aviso que o plano de ensino, né, e o plano didático, como eu falei na videoaula anterior, ele já está disponível para vocês lá no módulo 2, né? E lá vocês têm uma sugestão lá de leituras, né? Tem a informação de quais materiais, quais as páginas referente à videoaula, né? De cada módulo, o que serviu, vamos dizer assim, o que serve de embasamento para aquelas aulas, para essas aulas que estão acontecendo, né? E vocês têm uma sugestão complementar lá dentro do módulo, né? Não estou falando da bibliografia complementar, eu estou falando do material complementar lá no plano didático, onde fala de cada módulo, né? Tem uma sugestão de leitura lá. Obviamente que não é para vocês lerem de uma semana para outra, né? Mas está lá a sugestão. Bom, eu gostei mais por exemplo, da paideia grega. Eu quero aprofundar isso, eu queria entender melhor como que funcionou. Teria algum livro que eu pudesse ler para aprofundar isso? Tá lá a sugestão, né? A paideia do Jäger, né? Que vocês têm acesso. Se vocês abrirem esse livro, por exemplo, ele está disponível para download na internet, vocês encontram, se buscarem, né? Ele tem quase 800 páginas, né? Obviamente que não é para ler de uma semana para outra, mas né, se vocês quiserem ter conhecimento, bem como vocês têm na apostila elaborada pela professora Kelly, que também está disponível lá no Canvas, alguns fragmentos que foram retirados das obras, né, que servem como referência. Por exemplo, vocês têm um fragmento lá do De Magistro do Agostinho, vocês têm um fragmento lá do De Magistro do Tomás de Aquino, né? Além disso, vocês encontram essas obras disponíveis na internet, né? Nem tudo a gente consegue, a gente não pode colocar o livro todo, por exemplo, para download dentro do Canvas, mas vocês têm como encontrar, porque a maioria dessas coisas estão disponíveis na internet, tá? Então,
Eu só queria convidá-los, né, e convidá-las para a nossa webconferência que vai acontecer dia 31 de maio, né? Então, seria interessante que vocês trouxessem as dúvidas, né, para que a gente possa estar dialogando e tentando esclarecê-las. Além disso, as tarefas, a gente tem a tarefa sempre abre na segunda-feira, né, e tem um número de tentativas permitidas lá para aqueles que querem, enfim, exercitar ou melhorar o seu desempenho, né, mas elas não são obrigatórias. Não é obrigatório, por exemplo, se a tarefa permite 5 tentativas, que vocês façam as 5. Né? Se fez uma vez, ela já serve para contabilizar a questão da frequência. Né? Aí é do aluno se quer realizar mais vezes ou não, tá? Então, e outra coisa, né, um pequeno lembrete é que as tarefas, elas embaralham as questões, né? Elas embaralham as alternativas, né? Tem alguns alunos colocando lá no fórum, mandando mensagem que numa tentativa acertam, nas outras erram, mas tem que ter o cuidado porque o Canvas ele vai embaralhar essas questões, né? Então, eu preciso ficar atento para isso, tá? Então, seria isso, pessoal. A gente se encontra, né, na nossa webconferência, dia 31, né? E bons estudos para vocês.